Bem-vindos a mais um Católico Você Sabia, nessa terça-feira, dia 10 de maio, e já, pois aqui com vocês, novamente, Padre Felipe Neco. E novamente, Padre Renan, uma alegria estar com vocês nessa nova semana, semana abençoada, semana cheia de graças, né? Estamos na semana da celebração de Nossa Senhora de Fátima, tanta graça para todos nós. Já acabamos de passar também Dia das Mães. Hoje, Padre Felipe estava lembrando, né, Dia das Mães no México, então uma semana rica de significado para todos nós, né? Padre Felipe, como foi sua semana? A gente está aqui meio agitados. Hoje eu estou para falar no entretenimento santificante que a minha semana foi bastante agitada, né? Mas fica à vontade, Padre Felipe. Uma Bem, alegria, a querido minha ouvinte, foi estar com vocês de novo. igualmente aqui, queridos ouvintes do Católico Você Sabia, uma alegria nessa terça-feira, dia 10, como falamos aí, celebramos domingo, o Dia das Mães. Eu vou dar um reback aqui, um pouquinho mais, pois gravamos na quarta-feira, se não me equivoco, na semana passada. Hoje até conseguimos adiantar, finalmente voltamos à nossa terça-feira de gravação. E como eu falei para vocês, tive a oportunidade de umas famílias que foram até Piratini, que estavam lá no encontro lá em Piratini, lá no sul do Rio Grande do Sul, e elas vieram meio que em peregrinação, estão de férias, essas famílias, e foram até São Paulo, foram até lá Arujá, foram subindo pouco a pouco, passaram pela Penha, foram no Beto Carreiro, depois passaram por Merode, depois fizeram um pit stop lá em Arujá, e foi uma alegria, né, revê-los, claro, depois não tinha passado nem uma semana, 2 semanas que estive com eles, e aí chegaram na quarta bem à noite, quinta-feira fomos para Canção Nova, para Aparecida, e aí nem imaginei, pois aí celebrei na Canção Nova, depois o padre Evandro, acho que é Evandro Lima, lá da Canção Nova, ainda fez a entrevista com as famílias, também me entrevistou um momento, que está preparando lá para a Semana das Famílias. Depois fomos para Aparecida, aí rezamos o terço aí com 2 famílias, foram 4 que foram para lá, 5 na verdade, uma depois também se juntou a nós, de São Paulo, de São José dos Campos, e aí depois voltaram para dormir. A gente viu que o Padre Felipe estava no momento fama. A gente viu que estava no momento fama. Desculpa, deu uma travadinha aqui, daí eu toquei daqui, né? Padre, tá meio travando aí. Não sei Não se sei se sou foi eu eu. ou é você, né? Talvez, não Mas sei, o meu tá eu acho, cheio aqui. eu acho que sou eu. Mas enfim, eu vi que você estava no momento fama aí, né? Depois de Piratini, que na verdade são 5 famílias, mas parecia 50, né? Uma alegria ver isso. E aí estivemos lá, aí na sexta-feira eles convidaram outras famílias que estão próximas lá de São Paulo e tal. Nem sei se eu posso dizer, foi uma pessoa mais ou menos assim conhecida da Brasil Paralelo lá também, na sexta-feira, mas tá, não vou dizer não, que eu não sei se pode nem nada, mas tudo bem, que teve com a gente. Mas eu vou falar Faz assim, parte. teve lá o Flávio Mortensen, alguma coisa assim, né? Ele estava lá na Brasil Paralelo, ele foi lá, ele é amigo da Ana Pur e do Michael, e tiveram lá também no seminário, depois conversamos pouco, ele chegou aí com as crianças pequenas ainda, uma de 2 meses nascido, mas passaram a noite lá, e no sábado de manhã já foi todo mundo embora já, e eu também já sábado de manhã vim para o Rio de Janeiro, como eu tinha falado para vocês, pois vim aqui para visitar minha mãe, para passar o Dia das Mães com ela. Para pegar o Cheguei calor, aqui. um pouquinho de Não, calor também, não, né? pensei que ia estar mais quente, mas está meio nublado. Cheguei, estava chuvoso. Também não está aquele calor de outros tempos, não. Aqui em E, Curitiba tá um frio que, nossa, nem te digo. imagino, não está igual aí. Eu já quero voltar para Joinville já, né? Mas foi bem especial aí com as famílias, tá? Esses dias como extras assim. Então, sexta-feira foi passar o dia todo com eles, com os maridos. Tinha outras famílias novas que foram lá, conhecidas das famílias que estavam por ali. Então, foi bem bonito assim na sexta-feira. E aí, pois, ontem, né, domingo, celebramos o Dia das Mães. Eu celebrei na minha paróquia, onde eu participava, aqui de origem, São Pedro de Alcântara. Celebrei a Missa das 9, minha mãe, minha madrinha, meu padrinho.
minha irmã com a filha dela, minha filhada. Então foi bem bonita também a celebração, tá aí com minha família celebrando o Dia das Mães. E já fomos depois almoçar na casa da minha irmã. Aí foi churrasco a tarde toda aí, cervejinha. Então foi aquela coisa chata assim, né? Desde, Coisa sei lá, dura, né? é, desde Penitência. desde meio-dia até as 6, quase fiquei lá. Aí entrei até na piscina com minha filhada lá, ela tava lá querendo ficar o dia todo, queria que eu dormisse lá com ela, foi bem penoso assim. Falei, não, você tem aula, não dá para dormir, não tinha nem levado roupa extra, nem nada. Aí eu voltei já para casa já para ter ontem mais um dia mais de descanso. Ontem fui ver o filme do Doctor Strange 2, né? Fui no cinema ver o filme, foi tá interessante, mas não vou dar spoiler aqui não. E assim, e hoje aqui estamos gravando, e a semana ainda fico aqui, sexta-feira eu tenho um casamento no Rio de Janeiro, da Gabi Abs, que teve de colaboradora aí em Curitiba conosco. Então, pois aproveitei, emendei aqui a visita, vou ficar uns dias mais para sexta-feira poder passar, pois, acompanhar nessa celebração muito bonita que vai ser na Nossa Senhora do Carmo, na igreja terciária, ali no centro do Rio. Depois está na festinha e sábado já regresso para São Paulo já. E assim foi mais ou menos a nossa semana aí e como vai ser esses outros dias. Muito bem, semana abençoada. Eu tive uma semana de pároco. Olha só que coisa mais interessante. Não é que nós, Legionários de Cristo, pelo menos aqui no Sul, Curitiba, Joinville, Porto Alegre, né, onde estão também os padres lá, não temos paróquia. Os legionários têm paróquias em Brasília, tem uma paróquia em Brasília, Nossa Senhora de Guadalupe, e tem duas paróquias em São Paulo, uma paróquia também de Guadalupe, né? E outra paróquia Santa Edviges. Mas eu não tenho essa experiência de paróquia, né? Então, um padre amigo ali de Joinville, que mora, justamente nós moramos no bairro dele, né? Eu não pago dízimo, imagina que mau exemplo, mas ainda assim ele me chamou para ajudá-lo. Ele foi fazer um retiro ao longo dessa semana, 5, 6 dias de retiro no mosteiro, e pediu se eu podia estar substituindo ali na paróquia. Isso significa o padre é um bom sacerdote, é um santo sacerdote, e ele celebra a missa diária até segunda-feira. E a missa diária dele, para as pessoas que vão trabalhar, é às 6 da manhã. Então eu tive que acordar todos os dias às 5 da manhã, tomar meu banho, rezar, ir para a paróquia, me preparar, celebrar a missa de segunda a sexta às 6 da manhã. Depois, na quarta, tem a missa da saúde. Além das 6 da manhã, tem uma missa às 4 da tarde. E na quinta, tem a missa às 6 da manhã, tem a adoração o dia todo, das 9 da manhã até às 6 da tarde. E depois tem a missa às 7h30 da tarde também. Então, e atender confissões, atender em aconselhamento, enfim, né? Foi uma semana realmente intensa, não intensa de atividades diferentes, mas intensa de experiência paroquial. Deu para perceber um pouquinho que a vida do padre pároco não é tão simples, né? Tem que atender muita gente, tem que estar à disposição. Quando o padre no caso dele, um padre assim muito zeloso, e o povo também é um povo que busca, esse padre oferece a missa diária. Foi uma semaninha que estava muito frio em Joinville, choveu todos os dias e fazia muito frio, então acordar às 5 da manhã não era para nada motivador, era puro amor a Deus e amor ao povo de Deus. E foi o que eu fiz essa semana. Depois, sábado, eu tive também missas, né, atenção a pessoas, a comunidades também, né. Na verdade, no sábado, celebrei 2 missas na tarde, mas durante o dia eu fui para Balneário Camboriú. Sábado eu tive essa viagem a Balneário Camboriú. Na realidade, eu tenho um sacerdote amigo nosso, amigo dos legionários, o padre João Paulo, amigo dos legionários, é legionário de Cristo, né? É amigo nosso e é dos legionários, é o padre João Paulo Garcia. A família dele mora em Balneário Camboriú e o padre João Paulo veio passar o Dia das Mães com a sua mãe. Ele me contava, né, que desde que ele entrou no seminário com 12 anos de idade, que ele não passava o Dia das Mães com a sua mãe. Imagina, né, na casa, com a sua mãe, com todos os filhos, todos juntos. Então eu estive ali, todos os filhos estavam, uma família muito bonita, são 4 filhos já adultos, né? Tem 2 casados, tem uma jovem que está estudando em Brasília e tem o padre João Paulo Garcia. Então fui ali passar aquele sábado com eles, celebramos a missa, eu concelebrei com ele na casa, junto com os pais,
almoçamos uma feijoada muito boa. Não é só o Padre Felipe quem vive de comidinha boa também, né? Uma feijoada que fizeram. A feijoada da Lucia, mãe do irmão do Padre João Paulo Garcia, muito boa, super recomendada. Depois, o Lucas Garcia, que foi meu companheiro de seminário, e ele hoje está casado e tal, com a Claudinha lá de Brasília, ele também fez uma caipirinha. Eu não pude tomar muito porque eu voltava, né, para Joinville, tinha que dirigir. E depois... Podia tomar muito, significa que não podia tomar muito, uma. exatamente. Porque dentro do limite, se o policial parar, a gente pode falar que celebrou missa, né? E eu não estou mentindo. Não pode falar isso, não. Não, eu não estou mentindo, eu celebrei missa, estou falando a verdade. Mas o policial não me parou, eu dormi antes, né? Tive depois do almoço ainda um tempinho para descansar e depois peguei a estrada e voltei para Joinville. Foi um sábado muito bonito ali em família, todo mundo sabe que eu amo estar em família, né? E a família de um padre legionário é a família de todos, né? Isso é uma alegria para todos nós também estar com a família de algum padre. Depois fui no domingo, Dia das Mães, eu mandei meu abraço para minha mãe, a gente se falou, mas eu estava em Joinville, minha mãe está lá na cidade de Itu, no interior de São Paulo. Pude, com a graça de Deus e com a ajuda da providência divina que me permitiu, eu pude também comprar pelo um site, como dizem, site de compras da internet, para não dizer o nome, para não fazer merchan, né? Eu comprei um presentinho para minha mãe e chegou lá no domingo, no Dia das Mães, então foi uma alegria também. E eu passei o Dia das Mães celebrando missas e também estive almoçando e parte da tarde com a família de outro legionário, o irmão João Paulo Jäger, que é de Guaramirim. Ele vai ser ordenado diácono em São Paulo, junto a outros 3 diáconos legionários, né? No dia 9 de julho, ali em São Paulo. Vamos estar lá daqui a pouquinho, já, falta pouco mais chegando. de um mês. Ele está em Roma e vai vir para cá com esses outros 3 irmãos para serem ordenados diáconos. E aí eu passei o Dia das Mães com a mãe dele, né? Ela falava assim, meu filho está longe, mas todo legionário é meu filho. E eu passei ali o dia com ele. Minha mãe já conhecia essa senhora também, então as duas se falaram e estavam felizes, porque minha mãe falou que ela estava longe, mas a dona Rosa estava ali, a mãe do irmão João Paulo, cuidando de mim, né? Então, assim a gente viveu também o Dia das Mães como família, foi um momento muito, muito bonito, né? E depois voltei para celebrar missa em Joinville ainda às 7 da noite, antes de voltar aqui, onde estou agora em Curitiba com a minha comunidade de novo, né? Foi uma semana, digamos que agitada, no sentido que muito intensa, né? Praticamente foi atender uma paróquia e celebrar missas, mas foi muito bonito também fazer essa experiência. E aí vamos lá, né? Que eu acho que já falei demais no entretenimento santificante. Eu nem vi que horas que a gente começou, não. Deixa eu ver acho o galinho. Que foram. Eu até acho que o galinho ficou dormindo da outra vez. Não acredito. Ficou dormindo, nem lembrei do galinho. Bom, pelo menos o tema era breve, né? A gente não passou muito, né? Eu queria mandar um alô, faz tempo que a gente não manda um alô, né? Porque vocês viram que eu gravei, foi meio caseiro, né? Desculpa, eu não sou muito tecnológico, foi meio caseiro, mas eu gravei um vídeo ali para ver, pelo celular mesmo que eu fiz, né? O quanto de episódios a gente tem, quanto material que a gente tem no site, realmente eu mesmo fiquei impressionado, ainda tem muita coisa. E gravando aquele vídeo, coloquei nas redes sociais, né? E muitas pessoas viram e aí começaram a curiosidade. Pô, tem tanto material assim, vamos começar a ver o que esses 2 padres que ninguém dá nada para eles, vamos ver o que eles fazem, né? Só ficam perdendo tempo passeando, viajando, né? Pois é. Eles só postam foto de praia, foto de festa e tal. Comida e tal. Comida, então vamos ver o que esses 2 padres, será que eles trabalham mesmo? Tem um monte de material, né? Então, recebi várias mensagens dizendo, padre, olha, eu busquei no podcast, vi esse episódio, vi esse outro. E tem uma menina que eu atendo em direção espiritual, uma jovem muito querida, se chama Maria Luísa Heck, ela é de Joinville, e ela é uma que agora me está mandando mensagens todos os dias falando o tema que ela está ouvindo hoje, né? Então, ela falou, padre, eu agora pego assim aleatório, né? Você vê que nunca tinha escutado antes também, né? E agora tem para recuperar. Tem aquele povo que fala, né? Então você tem. Tô escutando, nunca tinha escutado antes. Exatamente. Todas as postagens, todo o sacrifício de estar lá no Instagram, no Facebook, no Twitter e nada. Mas tudo para a glória de Deus. O importante é que a Maria Luísa está ouvindo
quase todos os dias agora e espero que esteja ajudando. Deixo aqui meu alô para a Maria Luísa e para você, ouvinte, que quer também receber o seu alô, manda ali uma mensagem. Padre, eu também comecei a escutar. Padre, eu estou ouvindo. Padre, eu ouvi desde o início, não perdi um. A gente sabe que tem Eu queria ouvintes ver assim quais são também, né? aqueles. Eu sei que tem alguns ouvintes que, aí, desde o início, claro, talvez não desde o primeiro ou segundo, mas que já recuperaram os primeiros e estão ao dia, assim. Tem alguns que me escrevem, padre, demorou a sair. Eu estou ao dia, estou só esperando o próximo e tal. Mas tem que se identifiquem, que mandem a notinha. Eu sou dos primeiros, já estou 2 anos e meio com vocês, a gente já está. Terceiro ano já, 2020 inteiro, 2021 inteiro, estamos na metade quase do terceiro ano. Então, queremos conhecer esses ouvintes aí. Seu nome, de onde você é, e a gente vai mandar um alô aqui para você. Então, o alô de hoje é para Maria Luísa Reck, deixo aí a nossa gratidão, né, por confiar na gente, no nosso trabalho. E um dia a gente vai ter que fazer um dia de show para ver aquelas coisas mais interessantes, assim, o maior programa, o menor programa, o que mais gostou, a quem mais a gente mandou um alô. O que menos gostou também. O que menos gostou, também tem tudo isso aí também. Faz parte, assim. né? Muito bem, vamos entrar então no tema. A gente vai continuar hoje a nossa série sobre as bem-aventuranças e como eu já tinha dito para vocês, eu estou usando o livro O Sermão da Montanha de Santo Agostinho. Só aquela primeira parte, o livro não é muito grande, mas ele trata de todo o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha vai do capítulo 5 ao capítulo 7 de São Mateus. Nós estamos aqui falando só a parte das bem-aventuranças. Então, eu vou agora na terceira bem-aventurança. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. É necessário, antes de entrar no tema, então, usando o livro de Santo Agostinho, o Sermão da Montanha, a minha biblioteca católica, esse sim eu cito o nome, porque é um apostolado muito bom que fazem. Minha biblioteca católica, eu estou acostumado a dar aula online, e daí eu mostro o livro. Eu mostrei o livro aqui, mas no podcast não dá para vocês verem, né? Desculpa. O Padre Neco eu já vi os costumes aí. A minha biblioteca católica fez a edição, né? Santo Agostinho, o Sermão da Montanha, acompanha a biografia de Santo Agostinho. Como sabem, os livros da minha biblioteca católica são muito bons, uma edição sempre muito boa. Então, deixo aqui a minha gratidão também. Já mencionamos várias vezes todo o trabalho feito da minha biblioteca católica e é recomendadíssimo essa assinatura que a gente tem aqui na casa. Temos que buscar visitar, também. né? Temos que buscar fazer a visitinha para eles lá. Pois as famílias que foram lá para Piratini passaram por lá, 2 irmãos, eu tenho que está a fábrica. Eu tenho que ir com o Padre Felipe, porque o Padre Felipe agora é amigão de todo mundo aí, né? Daí eles me recebem lá. Esse eu não conheço não, na verdade, mas sei que as famílias foram por lá e receberam muito bem. As famílias que estavam lá em Piratini, então temos que tentar ir dar um pulinho lá em 2 irmãos lá. Vocês que vão perto lá, vocês vão do lado, em Canela, para as férias. Eu não sei se vocês esse ano lá. Vamos ver se eu vou esse ano, né? Mas esse é outro tema, para outro momento. Muito bem. Então, usando esse livro da minha biblioteca católica, Santo Agostinho certamente é um autor, é um escritor, é um santo, né, de cultura latina, de ambiente latino. Ele é nascido em Tagaste, na atual Argélia, que no tempo era a província de Roma. Então, certamente Santo Agostinho, seus escritos, sua língua, seus sermões eram feitos em língua latina e, portanto, tudo o que nós temos hoje, o original de Santo Agostinho está em latim. E é necessário a gente usar o texto latino. O Evangelho está escrito em grego, né, que é o Novo Testamento, está escrito em grego. E, portanto, temos que também pegar algo do grego para poder entender essa parte das bem-aventuranças, né, o Evangelho, e no original em grego. E é necessário aqui dizer, o Padre Felipe também já me advertiu no episódio anterior sobre a mansidão, bem-aventurados os mansos, que eu pulei para a terceira bem-aventurança e deixei a segunda. O que acontece, isso está explicado também nesse livro de Santo Agostinho, né? É que na versão latina da Bíblia, na Vulgata, chamada Vulgata, está invertido. Primeiro vem bem-aventurados os mansos e depois vem bem-aventurados os que choram. E me parece que na tradução grega, pelo menos é o que diz aqui o livro, está trocado.
primeiro é bem-aventurados os que choram, e a terceira bem-aventurança é a bem-aventurança da mansidão. Então, como eu usei Santo Agostinho, a gente usou a tradução latina, certamente, né? Então, ele primeiro utiliza, né, da Vulgata Latina, da Bíblia Latina, bem-aventurados os mansos. E agora, bem-aventurados os que choram, né? Então, vocês ouvintes do Católico, você sabia? Se não sabiam, pois agora sabem agora que você nas sabe. bem-aventuranças tem também esse trick aí, também tem essa mudança aí também, né? Em italiano tem uma expressão que se diz traduttore traditore, justamente para falar sobre, né, sempre que se faz uma tradução de outra língua, se perde muita coisa, né? Então, quando a gente consegue ler no original, a gente entende perfeitamente o sentido que está querendo dizer, né? Então, aqui também estamos Eu falando pensei disso, né? que era outra do italiano, se não é vero. Non è vero ben trovato, não, essa não. Dessa vez é verdade, realmente, tradutor e traditore, né? O tradutor muitas vezes é um traidor, porque nós entendemos uma coisa nas nossas línguas e depois, quando lê o original, sabe que é bem diferente, né? Talvez em outro momento, domingo passado celebramos o Domingo do Bom Pastor, e me parece que no terceiro domingo da Páscoa foi aquele evangelho do diálogo com Pedro, Simão, tu me amas? Então, talvez em outro momento a gente pode fazer a explicação desse evangelho com a língua original, que a gente vai entender que é bem diferente. Aí vocês vão entender melhor essa expressão. Tradutor é um traidor, porque nos tira muitas vezes o sentido. E aqui também tiraram um pouquinho o sentido dessa bem-aventurança. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Os que choram, essa expressão, os que choram em grego, está escrito com o verbo pentos, penten, em infinitivo, né? Que o grego, o padre Felipe poderia explicar muito melhor, o infinitivo sempre é em, mas nós utilizamos aqui particípio, os que choram é um particípio, então é pentos, pentos com TH, que significa padecer grande sofrimento. Daí também vem a mesma raiz da palavra paixão, né? Pathos, paixão, padecimento, paixão de Cristo. Então, padecer grande sofrimento, padecer grande aflição. Ou seja, quando nós falamos bem-aventurados os que choram, no fundo, a palavra que está sendo usada em grego é bem-aventurados os que padecem grandes sofrimentos, que padecem grande aflição. Os que sofrem, mas com um sofrimento muito grande. Por isso, algumas traduções colocam bem-aventurados os aflitos, ou bem-aventurados os que choram, fruto de um sofrimento, porque todos, quando sofremos, temos esse desejo, pelo menos, né? Às vezes levado a cabo, às vezes não, mas um desejo de chorar. Porém, o texto realmente diz: bem-aventurados os que padecem um grande sofrimento, uma grande aflição. Aflição é a palavra, né? Em latim, a palavra utilizada é o verbo ludeo, que significa estar de luto, significa padecer grande sofrimento diante de uma perda, estar enlutado diante de uma perda que causa grande sofrimento. Ou seja, parece ser que o tradutor, a língua portuguesa, realmente foi um traidor, se a gente entende essa expressão italiana também, traduttore, traditore. Nós recebemos as bem-aventuranças como bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. No fundo, estudando a Santo Agostinho, e estudando em grego e em latim, Novo Testamento e a Vulgata Latina, da qual Santo Agostinho se utiliza, nós entendemos que o que Jesus quis dizer nessa bem-aventurança é: bem-aventurados os que estão de luto porque estão sofrendo grande aflição por uma perda. Que interessante, não é bem-aventurados os que choram. Claro, choram, mas o choro é consequência. A causa, o que eles realmente, por que eles estão chorando, é porque eles estão sofrendo uma grande aflição. Estão de luto, porque tiveram uma grande perda. Uma perda como quem tem diante de uma morte. Por isso a palavra é ludeo, em latim, que é luto. Então, entendemos melhor. Bem-aventurados os enlutados. Santo Agostinho, no seu livro, O Sermão da Montanha,
utiliza essa expressão. Bem-aventurados os enlutados. Acredito, querido ouvinte, que isso já nos dá muita luz para poder aprofundar mais nessa bem-aventurança, né? Antes de você entrar, para só, essa você falou que era a versão Vulgata. Você chegou a ver o grego, se também usa essa mesma expressão? Não. Perdão que eu estou colocando você em perna curta aqui, mas... Não, o grego utiliza, eu falei no início, né, utiliza a palavra penthos, que é padecer grande sofrimento. Uhum. Que tem a ver com o luto? Não, isso é do lado da versão latina. Não, é a versão latina que diz que esse sofrimento é a causa de um luto, né? Não é a causa de um luto, esse sofrimento é comparado a um luto, por causa de uma perda, né? Que é interessante, né? E você vai explicar aí por que é interessante até essa visão. Mas eu não sabia disso, também eu estou aprendendo com o Padre Renan aqui, Não, é muito, na verdade, estamos aprendendo de Santo Agostinho, né? Desse livro que me está ajudando muito também, em umas aulas que eu estou dando, né? Num curso que eu estou dando sobre esse tema. E é muito interessante, porque a gente entende que em grego, que é o original, né? Diz a expressão, bem-aventurados os que padecem um grande sofrimento. E quando diz em latim ludeo, nós entendemos que o escritor soube captar esse grande sofrimento em grego, que era a causa de uma perda, e por isso traduziu como ludeo, porque ludeo significa estar de luto. E quem está de luto sofre demais, é muito aflito, sofre demais, mas sofre a causa de uma perda. Então, se a gente junta o latim com o grego, basicamente estamos dizendo bem-aventurados os que sofrem um grande padecimento, uma grande aflição, comparado ao sofrimento e aflição de uma perda, e por isso choram. E agora Santo Agostinho vai explicar, né, vai aprofundar por quê desse estudo, né? Mas também achei muito interessante essa expressão. Sem dúvida, para a nossa vida espiritual deve servir muito, porque quando a gente sofre, quando a gente perde, quando a gente chora, como é que a gente vai ser bem-aventurado, né, sofrendo essas perdas? Porque são perdas desse mundo. E nós, na verdade, as bem-aventuranças, nós sabemos que é a busca do outro mundo, da eternidade, né? Então, bem, não vou me adiantar, mas praticamente essa vai ser a conclusão, né? Temos, então, a tradução bem-aventurados os que choram, mas nós sabemos que o original, e se você não sabia, agora católico você sabe, significa bem-aventurados os que choram por um sofrimento tão grande e ficam de luto como diante de uma morte. Claro que não dá para colocar tudo isso, imagina você, né? O padre Felipe na missa, lendo o evangelho e diz: bem-aventurados os que sofrem por um sofrimento muito grande, como se estivesse de luto a causa da morte. Mas o povo ia ficar assim: meu Deus, não entendi nada. Você imagina, né? Mas esse é o sentido que está por trás da expressão bem-aventurados os que choram, né? Quem estuda línguas, isso é um parêntese, quem estuda línguas deve saber muito bem disso, né? E particularmente línguas clássicas, como o latim e o grego. Em uma palavra, o grego e o latim é tão rico que em uma palavra condensam o que para nós é toda uma expressão, né? Isso é um parêntese, né? Então, por exemplo, o grego paideia, que é uma palavra muito importante para a cultura grega, paideia. Nós vamos traduzir como? Pois o ensinamento de um pai ao filho, mas também de um mestre ao discípulo, mas também aquele que dá testemunho de vida à pessoa que está seguindo o testemunho dele. Enfim, tem muita coisa condensada na única palavra paideia. Em grego e latim tem muito disso. Então aqui, ludeo e pentos, ou penthein, tem um monte de... a gente tem que colocar uma frase para tentar entender realmente o que Jesus quis dizer no Evangelho. Isso é de uma riqueza grande, poder estudar as línguas clássicas por isso também, né? Claro que nem todo mundo pode estudar, com a graça de Deus e não por mérito nosso, o Padre Felipe e eu estudamos, e hoje podemos trazer no Católico, você sabia, também ajudado por Santo Agostinho, essa riqueza para você, ouvinte, né? Então, bem-aventurados os que padecem um sofrimento muito grande, que se afligem, como se estivessem de luto a causa de uma perda, porque serão consolados, né? Esse é um pouquinho o tema.
Santo Agostinho diz o seguinte, diz que luto é a tristeza pela perda de coisas amadas. Todos os que já sofremos por um luto sabemos a dor imensa que isso causa. E certamente quem vive o luto é o único que percebe, é o único que sente, é o único que experimenta realmente essa dor. Amamos uma pessoa e perdemos essa pessoa, isso nos causa um grande sofrimento. O santo nosso, Santo Agostinho, nos fala que os que se convertem a Deus perdem as coisas que amavam neste mundo, portanto sofrem como um luto. Sofrem como um luto, porque perderam as coisas que amavam neste mundo, são enlutados. E muitas vezes essa perda nos causa uma dor imensa. O mesmo Santo Agostinho testemunha isso nas Confissões, quando ele decidiu abandonar a vida de pecado, quando ele perdeu a vida do pecado, quando perdeu as coisas deste mundo, quando morreu para as coisas deste mundo, decidiu viver na graça, como as tentações apareciam para ele como personificadas em mulheres, que diziam, você já nos esqueceu, não se lembra como temos passado bons momentos, bonitos, estamos com saudades. E eram as tentações da vida passada de Santo Agostinho, está escrito isso nas Confissões. E de repente aparecia também lá a modéstia e a castidade que o chamava. Ou seja, o santo sabe do que está falando nesse sermão. O santo sabe que quem deseja seguir a Deus sofre muitas vezes, chora muitas vezes, porque abandonou, perdeu as coisas do mundo. E isso é um luto, porque eu perdi, recebi essa perda dessas coisas deste mundo, né? É disso que está falando o Santo Agostinho, da sua própria experiência da vivência das bem-aventuranças. Continua Santo Agostinho dizendo que, até que não surja neles o amor pelas coisas eternas, são feridos por muitas tristezas. Claro, perdemos, mas ainda não temos a recompensa do amor de Deus. E por isso choramos, e por isso estamos aflitos, e por isso sofremos. Agora, a partir do momento em que descobrimos a beleza que é estar com Deus, a beleza que é renunciar às coisas deste mundo para viver da bem-aventurança eterna, da vida eterna, então sim vamos ser consolados. Eu acho que vou precisar fazer uma pausa aqui, Padre Felipe, porque já me apareceu um aviso aqui de publicidade. Sim, de 6 minutos, de 6 minutos aqui. Mas eu estou acabando já estou indo para o final, então, mas acho que em 6 minutos não. Não, sim, mas aqui o Galinho também que tá ligado, tá quase na hora dele também. Estava dizendo desse convite de Santo Agostinho, né? O luto justamente por ter perdido alguma coisa. E Santo Agostinho fala que nós, a experiência dele mesmo, né, nas Confissões relatam isso, perdeu as coisas do mundo, morreu as coisas do mundo para falar, né, para viver das coisas de Deus, para viver das coisas da graça. Isso é um luto, né? Santo Agostinho continua dizendo que até que não surja deles o amor pelas coisas eternas, são feridos por muitas tristezas. Claro, perdemos, mas ainda não temos a recompensa do amor de Deus. Portanto, esse é um convite. O estudo de Santo Agostinho é um convite a sua obra, né, é um convite a chorar, sim, pela perda das coisas do mundo. Claro que a perda entre muitas aspas, né? Perder, morrer para as coisas do mundo, quando essa perda me leva para as coisas de Deus. Chorar, sim, para a perda das coisas temporais, para assim desfrutar das alegrias eternas. Essa alegria que nada... Opa, tá forte? Tá forte, tá ouvindo aí? Tá, já tá avisando forte aí o galinho. Já. Não, mas a gente já estamos chegando no final. O galinho tá acordado sim, hoje. O galinho aí no Rio, ele é mais... porque tá mais quentinho. Tá? Ele nem quer parar, ó. Nossa Senhora, vamos lá então. Então, Santo Agostinho justamente, né, nos convida a chorar, sim, pela perda das coisas temporais, para assim desfrutar das alegrias eternas. Aquela alegria que nada nem ninguém pode tirar de mim. E conclui dizendo que esse consolo, quem me oferece é o Espírito Santo. Diz assim Santo Agostinho no seu livro. Portanto, são consolados pelo Espírito,
chamado Consolador ou Paráclito, justamente por isso, para que, tendo perdido eles a alegria temporal, possam fruir da alegria eterna. Então, querido ouvinte, agora sim você entende que esse sofrimento que nos causa deixar as alegrias deste mundo é um sofrimento como uma perda, porque perdemos as coisas deste mundo, perdemos entre aspas, né? Porque nunca tivemos. É um abandono, é uma morte, e as coisas desse mundo, portanto, choramos como que enlutados, porque existe uma morte para as nossas coisas terrenais. Mas essa perda, agora sim seremos consolados, porque desfrutamos das alegrias eternas, da alegria da vida eterna, da alegria de estar com Deus, porque só aquele que abandona as coisas deste mundo pode realmente desfrutar das coisas de Deus. Dom Henrique Soares tem um vídeo dele na internet, né, muito bonito, onde me parece que ele está celebrando uma missa de algum encontro jovem, de alguma coisa. Acho que é até em Toledo, eu acho, ou é Foz do Iguaçu, mas é por aqueles lados lá. E tem um vídeo famoso dele nessa celebração. No final, acho que são tipo avisos finais ou palavras finais da Santa Missa, onde ele diz mais ou menos alguma coisa assim, falando aos jovens, né? Essa coisa de ser padre é como uma cachaça danada. Essa coisa de seguir a Cristo, essa coisa de ser padre é como uma cachaça danada. A gente sofre, a gente chora, mas não quer largar, porque é imensamente feliz. Claro que Dom Henrique Soares, com o seu humor específico, né, que a gente conhece muito e que tanto nos ajudou na sua vida e que continua ajudando agora, que ele está na eternidade e continua intercedendo por nós, com o seu humor nos alegra muito. Mas eu acho que se Santo Agostinho escutasse Dom Henrique, Santo Agostinho dizia: "Oh, mas eu já falei disso lá num sermão que eu dei, falando sobre o Sermão da Montanha de Jesus." Né? Por quê? Porque Santo Agostinho realmente repete o que diz Dom Henrique, né? Com outras palavras. Ou seja, choramos, sofremos, perdemos, morremos para as coisas do mundo, mas somos consolados, somos felizes. Até eu não sei se você ouvinte sabe, mas se você não sabia, agora você vai saber, graças ao católico você sabia, mas a roupa do padre tradicionalmente é uma roupa preta. A veste sacra, a veste, a batina, o distintivo clerical, é uma roupa preta. Tem também um elemento branco de pureza, mas em sua totalidade é preta, porque justamente quer ser um sinal de que o padre vive o luto para as coisas do mundo. Quando vamos a um funeral, a roupa própria do luto é o preto. Então, nós padres queremos mostrar com um sinal visível que estamos de luto, que morremos para as coisas do mundo para poder viver para as coisas de Deus. Por isso, a cor preta da batina e dos outros distintivos clericais, né? E é justamente o que fala aqui Santo Agostinho, que temos que mostrar esse luto, essas lágrimas, essa dor, essa aflição, esse padecimento grande, quando não temos as coisas deste mundo, mas seremos consolados pelo Espírito, pelo Consolador, porque vivemos para as coisas de Deus. Então, querido ouvinte do podcast Católico Se Sabia, cada vez que você ouça essa bem-aventurança, lembra que Jesus está te prometendo que só quando morramos para as coisas temporais, as coisas deste mundo vão ser um consolo, vamos ter quando morremos para as coisas temporais, para as coisas deste mundo, vamos ser consolados, vamos ter um consolo, o consolo das alegrias eternas, porque não fui criado para este mundo. Ainda estamos no tempo da Páscoa. O tempo da Páscoa nos faz lembrar a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E é o que nos dá essa garantia, a promessa de Cristo, que ele realiza em sua paixão, morte e ressurreição. Cristo morreu para este mundo. E com ele morreram os nossos pecados, morreram as nossas aflições, as nossas dores, as nossas lágrimas, para que ressuscitemos com ele, para uma vida nova, para a vida eterna. A ressurreição de Cristo é garantia da nossa ressurreição e é também o cumprimento dessa bem-aventurança.
Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que choram diante da morte ao mundo, porque serão consolados com o consolo da vida verdadeira, da vida eterna. Temos que agradecer muito a vida e a obra de Santo Agostinho, que é um grande bem para a igreja, e certamente esse livro, O Sermão da Montanha, tem muito o que mostrar-nos, tem muito o que ensinar-nos, e espero que tenha ajudado mais esse capítulo do nosso podcast, nessa série Bem-aventuranças, utilizando a obra de Santo Agostinho, o nosso santo, para esse tema, né? Agradeço a escuta, agradeço a paciência e espero que tenha ajudado. Que Deus abençoe e tenha uma boa semana. E obrigado, Padre Felipe. Fica à vontade. Muito obrigado, Padre Renan, aí, por mais aí, seguindo com essa bem-aventurança. Eu tinha comentado para ele, agora já entendemos aí por que veio uma na ordem do outro. E, pois, aqui estamos, e semana que vem, se Deus quiser, e Deus nos permita mais alguns dias de vida e de bem-estar e de internet funcionando, a gente estará por aqui. Que é fundamental, né? Que é fundamental. Hoje em dia a gente só vive graças à internet, né? Nesse sentido, pelo menos o programa, a gente precisa muito disso. Mas é isso que eu deixo para vocês, as minhas orações, minha bênção, que possam ter aí uma feliz semana. Já vamos nos aproximando da festa da Ascensão, festa de Pentecostes, pois que vamos nos preparando para seguir vivendo com intensidade esse período pascal. E lembrando, né, que seria uma alegria para nós podermos mandar o nosso alô aos nossos outros ouvintes, além da Aline, além da Maria Luísa, todo esse pessoal aí que voltou, descobriu que temos um monte de material, ou que já desde o início escutava, se identifica para a gente mandar o nosso alô aqui, porque se estamos aqui, como falamos já em outra ocasião também, junto com o Padre Felipe, se estamos aqui é por vocês. Então a gente agradece o nosso ouvinte, que Deus abençoe muito, uma semana abençoada, e nos vemos com a graça de Deus na próxima semana. Deus abençoe a todos. Se querem fazer chegar para o seu alô, pois aí podem mandar pelo direct, no Instagram, do Católico Você Sabia, ou nos nossos pessoais também, pois sintam-se à vontade, também, pois no Facebook, no Twitter, no Gmail também, Católico Você Sabia, tudo junto, @gmail.com, e faz chegar também aí seu alô que ainda usa. Nós. Pessoal que ainda usa o e-mail, usa e-mail, né? Mas aí está, né? Você quer mandar um alô mais longo, mandar um alô para outras pessoas, mandar a história de quanto o Católico Sabia te ajudou, pois aí está aberto para vocês aí, sintam-se à vontade. A gente abre pouco o e-mail, mas de vez em quando a gente dá uma passada lá para dar uma limpada e ver se tem alguma mensagem aí de vocês. Mas tem uma linda, abençoada semana. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. Forte abraço.